Meus queridos, mais uma vez quero agradecer a Deus por esta gloriosa oportunidade de estar com os irmãos para mais um culto onde vamos estudar um pouco mais a palavra do Senhor. Estamos agradecidos a Deus por seu cuidado, bondade, que constante o Senhor tem manifestado em nosso favor, proporcionando-nos, portanto, este momento tão aprazível. Nós louvamos a Deus por estarmos em sua casa. Queremos louvar ao Senhor, pois sabemos que Ele está conosco, e o louvamos pela vida dos irmãos que estão aqui para também estudarem a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos presentes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos, meus irmãos, voltar ao estudo ou a palavra que estamos meditando com os irmãos. Os irmãos devem recordar, principalmente os que estavam conosco na semana que se passou, na terça-feira passada, paramos sobre o quarto ponto desta palavra, quando estamos a falar com os irmãos sobre o que devemos saber em relação ao reino de Deus do qual fazemos parte. Pensando de acordo com a Bíblia, com a palavra do Senhor Deus, extraímos, portanto, algumas lições aqui e temos considerado-as com os irmãos e queremos, nesta noite, darmos seguimento. Eu disse na semana que se passou que já estamos para finalizar esta parte do estudo. Prosseguiremos dentro de breve para mais um assunto, mas vamos dar prosseguimento nesta noite. Portanto, meus queridos irmãos, eu aproveito esta oportunidade para dizer a todos que estão presentes sobre a necessidade, irmãos, de congregarmos regularmente, de estarmos na casa do Senhor. Veja bem, irmãos, nós poderíamos, sem sombra de dúvida, ter, nesta noite, poderíamos ter aqui a igreja com um número maior de pessoas. Eu sei que, com certeza, houve pessoas que foram impossibilitadas de estarem aqui e, nesse aspecto, nós entendemos. Mas não podemos deixar de dizer aos irmãos que precisamos esforçar para estarmos na casa de Deus. Queria que os irmãos parassem e pensassem sobre o que nós mesmos estamos vivenciando. Nós estamos presenciando os momentos finais da igreja do Senhor Jesus sobre a terra. Acredito que todos quantos estão com os olhos espirituais abertos e meditam na palavra de Deus, estão percebendo que a volta de Cristo está muito próxima. E certos de nossa salvação, o nosso brado nesta noite é de glórias a Deus, pois Jesus vai voltar, essa é a nossa esperança maior, e que realmente Ele volte para tirar a sua igreja da terra e levá-la ao descanso final, ao descanso eterno. Nós observamos como os dias estão se passando tão rápido, parece brincadeira. Ainda outro dia estávamos aqui em um culto de ensinamento e já estamos em outro. O mês de fevereiro já está encerrando. Nossa semestral de obreiros já está chegando. A de março, depois virá de setembro. E daqui uns dias, não vai demorar, se Jesus não voltar, estamos reunidos para passar de 2014 para 2015. E parece que o tempo passa e nós não percebemos que está cumprindo literalmente o que a Bíblia diz. Envelhecemos de uma maneira tão impressionante, quando a gente olha algumas fotos de um período passado, tão recente, ficamos impressionados. Esquecemos de olhar para os nossos próprios filhos, que já indicam quanto tempo está passando, pois eles estão vindo aí uma geração forte, graças a Deus, crescendo mesmo. Significa dizer que amanhã eles estarão assumindo as tribunas, os nossos lugares, estarão dando seguimento ou prosseguimento à obra do Senhor nosso Deus. Então, neste momento, nós temos uma grande oportunidade, não podemos desprezá-la. É hora de alguma forma contribuirmos para Deus, para o reino de Deus. E é um assunto pertinente, pois é uma palavra pertinente ao que estamos falando com os irmãos.
E não podemos esquecer, irmãos, que trabalhar para Deus não significa só termos o microfone em nossas mãos e pregarmos, ou ensinarmos, ou cantarmos na igreja. Trabalhamos para Deus de diversas maneiras. Então, amados, eu conclamo a igreja a permanecerem com os olhos espirituais abertos e a saírem daqui nesta noite pedindo a Deus: Senhor, me dê desejo de voltar na próxima terça-feira. Se o Senhor não voltar antes, eu quero estar aqui e ouvir a tua palavra. Porque, irmãos, nós estamos falando sobre um assunto sequencial e muitas pessoas acabam por não entender o que estamos falando, pois vem num culto de ensino, falha o outro, vem no outro, falha outro, e parece que a Bíblia não tem muito sentido para algumas pessoas. Eles acabam até por ter dificuldade ou gosto pela leitura da palavra de Deus. Olha, no momento presente, nós estamos falando aí na escola dominical sobre o livro de Êxodo. Eu tenho aprendido muito e com certeza todos os irmãos estão aprendendo também. Significa dizer, irmãos, da forma como a lição ela vem proposta para nós, é esclarecedora. Nós entendemos o que, porquê, para quê, nós vamos entendendo todas estas coisas. Ou seja, quando pegarmos o livro de Êxodo para ler assim, aquela revista, nós teremos uma visão muito mais abrangente, mais clara, será mais visível para nós. Portanto, a necessidade de estarmos sempre na casa do Senhor nosso Deus, adorando a Deus, ouvindo a sua palavra e bendizendo o seu nome, em nome de Jesus. Mas que Deus abençoe os irmãos. Vamos voltar, irmãos, ao que estamos falando com os irmãos. Estamos no quarto ponto, onde disse aos irmãos que nós precisamos saber, como crentes, que dentro do reino do qual eu e você fazemos parte, as nossas atitudes, elas são mais importantes do que nossas palavras. Nossas palavras terão valia, dê-me a sua atenção, terão o seu lugar, se as nossas atitudes forem condizentes com as nossas palavras. Nossas palavras poderão não ter significado se faltar, portanto, atitudes que correspondam ou harmonizem com as nossas palavras. Portanto, irmãos, nós precisamos perceber isto aí. E na semana passada citamos aos irmãos 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 20, e o que Jesus falou em Mateus 21, 28 ao 32, quando os irmãos recordam que Jesus fala-nos a respeito do Pai, que chama um dos seus filhos e diz para ele: meu filho, vai trabalhar na minha vinha? E ele disse para o pai: não vou. E o pai procura o segundo filho e diz: meu filho, vai trabalhar na vinha? E o filho diz: vou sim, senhor. E a Bíblia diz que o primeiro que disse que não ia, esse primeiro arrependeu e ele foi trabalhar. Já ou melhor dito, irmãos, eu estou fazendo a troca aqui. O primeiro disse que iria e não foi. Já o segundo disse que não iria, mas arrependeu e foi. Portanto, o que nós estamos dizendo aqui é que a palavra desse moço, aparentemente, ao dizer que estava pronto, disposto a ir e que ele iria, chama a atenção de qualquer pessoa. Mas as atitudes deste indivíduo prova para nós exatamente o contrário. E é isto que eu e você, nós precisamos ter atenção. Quantas pessoas, irmãos, que nós olhamos e aparentemente eles têm tudo para oferecer pelo reino de Deus. Eles têm tudo para promover na casa do Senhor nosso Deus. E a gente deposita até fé. Eles prometem, eles falam, eles dizem que vão fazer. Mas a grande verdade é que eles acabam por não fazer. E outras pessoas que aparentemente eles não vão nos oferecer um certo auxílio, uma certa ajuda para a obra do Senhor nosso Deus, mas com o passar do tempo percebe-se que as coisas começam a mudar. Estas pessoas começam a ver de uma forma diferente e eles que aparentemente não nos mostrava possibilidade alguma, começa com suas atitudes a fazer exatamente aquilo que nós precisávamos que eles fizessem. A Bíblia nos mostra esse exemplo. Quero ainda
citar mais um. Abra sua Bíblia agora em Lucas, capítulo 18, por favor. Lucas 18, o versículo 13. Lucas 18 e 13, amém? Nós vamos ler o 11 e o 12 primeiro. Olha o 11 e o 12. Jesus está falando sobre o fariseu e o publicano. No versículo 11, o fariseu está em pé e orando consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Diz o fariseu: jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O versículo 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Irmãos, é interessante a gente observar isso aqui, sabe por quê? Porque, veja bem, este fariseu, ele falava e ele fazia também. Uma coisa que não dá para ignorar aqui, porque Jesus não disse que ele não fazia. Ele fazia. Ele tinha atitude. Ele tinha atitude. Porém, a atitude dele aqui era simplesmente a obrigação dele. Era o dever dele. Era o que se esperava dele. Isto era necessário que ele agisse, que ele fizesse desta maneira. E a fala dele, ele mesmo apontando a sua própria pessoa, a sua justiça, mostrando o que ele fazia, fez com que ele voltasse para a sua casa sem ser justificado. Esse outro, o publicano, ao analisar a sua situação, comparando com este fariseu, a Bíblia diz que nem coragem de levantar os seus olhos aos céus ele teve, ou nem quis levantar os seus olhos aos céus, mas batia no peito, como sinal de lamentar a sua pequenez e insignificância e os seus atos de injustiça, e ele só dizia: Senhor, diante de uma situação dessa, em outras palavras para nós, ele está dizendo: Senhor, diante de um homem, ou de um homem como este aí, o que eu posso dizer? Eu só posso pedir ao Senhor que tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. E o Senhor Jesus diz que ele desceu para casa justificado e não outro. Mas é claro que eu, você, nós vamos perceber que esse fariseu, ele está falando, mas ele também fazia. E o nosso entendimento é que ele deveria então ter sido justificado. Mas ele não foi justificado perante o Senhor nosso Deus. Por qual razão? Porque ele fazia aquilo que era proposto ele fazer. Então preste-me atenção, irmãos. Algumas pessoas que eles falam que faz isso, que faz aquilo, que faz aquilo outro, mas é dever dele fazer. Por exemplo, irmãos, olhe para cá. O que tenho eu de gabar pelo fato de ser um dizimista na igreja? Isso é meu dever. Isso é o que a Bíblia espera de mim, de você. Eu não tenho que gabar de chegar na igreja no horário certo. Isso é meu dever. Eu não preciso me gabar, irmãos, por chegar na igreja ou por estar em todos os cultos na igreja. Isso é o meu dever. Isso é o que se espera de nós. Isso é o que Deus requer das nossas vidas. Depois que nós fizermos tudo o que é esperado, irmãos, o que a Bíblia diz é que nós devemos nos considerar ainda como injustificados, ou seja, nós devemos nos considerar como que não tivéssemos feito nada. O problema desse fariseu estava exatamente nisso. Jesus não disse: olha, ele está mentindo, ele não fez. A fala dele estava em cima daquilo que era esperado